Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra-prima do drama psicológico A Dama do Mar, do grande Henrik Ibsen. É uma peça que explora, sabe, o que é escolher, o que é se comprometer e, principalmente, o que de fato significa ser livre. Então, vamos lá. Para a gente entender a Dama do Mar, a primeira coisa é sacar o conflito central, que é simbolizado de um jeito brilhante por esses dois mundos. De um lado, a gente tem a Terra, que é o mundo da segurança, da rotina, da realidade concreta, do pé no chão. E do outro, o mar. O chamado para o desconhecido, para a liberdade sem limites, para o desejo mais profundo e misterioso. A peça inteira vive nessa tensão, sabe? Nesse cabo de guerra entre a Terra e o mar. E no meio desse furacão todo tá Elida Wangel, a nossa Dama do Mar. Ela é casada, mora numa cidadezinha costeira, uma vida aparentemente tranquila. Mas ela sente uma conexão quase sobrenatural com o oceano, uma coisa que a deixa sempre inquieta, meio deslocada. Então, como é que tá a Laída? Bom, ela é descrita como alguém distante, quase sempre melancólica. Mesmo tendo um marido super gentil, o Dr. Vangel, ela nunca se sentiu realmente em casa ali. É como se um pedaço dela sempre pertencesse a outro lugar. Um lugar que fica chamando por ela o tempo todo. E essa inquietação toda não vem do nada, não. Ela tá ligada a um segredo bem profundo do passado dela. E é aqui que a gente chega na raiz de todo o drama. Antes de se casar, antes dessa vida na Terra, a Elida teve um encontro que marcou ela para sempre. Um encontro que basicamente selou o destino dela ao mar. O fascinante aqui é como o Ibsen constrói esse vínculo. Não é um contrato, não tem nada no papel. É algo muito mais poderoso, é um pacto simbólico. Primeiro, vem o encontro com essa figura quase mítica, o marinheiro. Depois, o ritual. Eles selam uma união, jogando anéis no mar como se estivessem se unindo ao próprio infinito. E para fechar, a promessa, que fica pairando sobre a Elida como uma sombra. Um dia ele voltaria para buscar ela. E esse é o ponto-chave. Por causa dessa promessa, a Elida sente que o casamento dela com o Angel nunca foi uma escolha 100% livre. Quer dizer, ela já estava psicologicamente amarrada antes mesmo de dizer sim para ele. Aquele pacto antigo a mantém acorrentada ao marinheiro. E, claro, ao mar. Então, o que acontece quando o passado deixa de ser só uma lembrança e literalmente bate na sua porta? É aí que a peça pisa no acelerador e o conflito que era só interno na cabeça da Elida vira uma crise bem real, bem externa. E então, acontece. O marinheiro, o estranho, ele retorna. A promessa se torna real, de carne e osso. A calmaria da vida em terra é totalmente quebrada, e a Elida é forçada a encarar de frente a escolha que ela nunca sentiu que teve a chance de fazer. O mais genial aqui é que o marinheiro não usa força. Ele não ameaça, não a coage fisicamente. O poder dele vem todo da promessa, daquele pacto simbólico. Ele simplesmente chega e a lembra do que foi selada no mar, jogando todo o peso da decisão nos ombros dela. A autoridade dele, na verdade, é a própria consciência da Élida. E é nesse ponto máximo de crise que a peça revela sua ideia mais radical. O clímax não é sobre a briga do marido contra o marinheiro, não. É sobre um ato de compreensão e de libertação que vem de onde menos se espera. Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça do Dr. Vanjo. Ele ama a esposa, mas ele percebe que tentar proteger, tentar prender a Élida, só aumenta o poder que o marinheiro tem sobre ela. Então, como é que se liberta alguém cuja prisão é por dentro? E aqui vem um momento que muda tudo. O Angel, no desespero, entrega para ela a única coisa que pode de fato salvar ela: liberdade absoluta. Ele basicamente rasga o contrato de casamento e diz: você não tem nenhuma obrigação comigo, pode escolher o seu destino, sem culpa, sem pressão. E olha que paradoxo incrível. Enquanto ela estava presa no casamento, a ideia de fugir com o marinheiro era uma fantasia irresistível de liberdade. Mas agora, sendo verdadeiramente livre, a fantasia se torna uma escolha real, concreta. Pela primeira vez, ela não está só reagindo a uma obrigação, ela está agindo a partir do seu próprio centro, da sua própria vontade. Com essa nova autonomia, com o poder nas mãos, a Elida finalmente está pronta para dar a sua resposta. E a resolução dessa peça é uma das coisas mais profundas e surpreendentes que existem no teatro. Vamos entender a decisão dela. Ela percebe que o fascínio que o marinheiro exercia era, na verdade, o fascínio pelo proibido, pela fuga de uma vida que ela sentia que não tinha escolhido livremente. Agora que ela pode escolher, a fuga simplesmente perde o sentido.
Em um ato de total consciência, ela escolhe ficar. E ao fazer isso, o poder daquele pacto antigo se quebra, e o marinheiro, que era a personificação desse poder, simplesmente vai embora, para sempre. E essa é a grande lição da peça. O que Ibsen nos mostra é que liberdade de verdade não é a ausência de laços, de responsabilidades. Não é sair vagando sem rumo pelo mar. É o poder de escolher de forma consciente a quais laços e a quais responsabilidades a gente quer se prender. No fim, a Elida não precisa mais escolher entre a terra e o mar. Ao fazer uma escolha livre, ela consegue integrar os dois mundos dentro de si. O desejo, o mistério, o chamado do infinito, nada disso desaparece, mas agora essas coisas não a dominam mais. Ela encontra a paz, se tornando finalmente dona do seu próprio destino. E a peça nos deixa com essa pergunta que é poderosa e super atual. Uma reflexão sobre o que a gente busca quando sonha com liberdade. Será que é a chance de escapar do que somos ou será que é a força para abraçar de verdade a vida que a gente escolhe? Fica aí a questão para a gente pensar.